Então agora eu convido o nosso discente, né, o Luiz, que dará início aos trabalhos para a primeira conferência, onde ouviremos a doutora Joana Helena, Ética e Felicidade à Luz da Psicanálise. Bom dia a todos. Como o professor Claudio disse, sou Luiz Felipe, sou aluno do primeiro ano da graduação de Filosofia aqui na casa. Queria agradecer a oportunidade, a professora Lúcia, especial, obviamente a faculdade, por poder estar ajudando de alguma maneira aqui. Peço de antemão perdão por qualquer gafe, essa é a minha primeira vez aqui, então dou continuidade às atividades, convidando primeiro o professor Luiz Marcos Silva Filho, professor aqui na casa, estará compondo a mesa intermediando. E agora temos a honra de convidar a doutora Joana Helena da Cunha Ferraz, que fará a nossa primeira conferência aqui. Antes de entregar essa palavra à doutora Joana, gostaria de fazer uma breve menção à sua biografia. Ela é psicanalista graduada em Filosofia e Psicologia na USP, com pós-graduação em Psicologia Clínica na USP também. Foi professora de Psicologia Clínica e Ética Profissional na PUC São Paulo, PUC Campinas, Instituto de Psicologia da USP, fundadora do Centro de Estudos Freudianos em São Paulo, quando foi uma das responsáveis pela introdução dos estudos de Jacques Lacan no Brasil. Sem mais delongas, eu passo a palavra à doutora. Bom dia a todos. Depois das brilhantes palestras do professor professor não tem o nome, mas fiquei até emocionado de lembrar também da minha época da filosofia. Entretanto, hoje eu fui convidada para uma outra. Eu agradeço a todos, a Faculdade São Bento, a Ideia Viva, a Escola de Cultura, o gentil convite que fizeram para eu participar dessa primeira semana acadêmica. E o título da minha apresentação é Ética e Felicidade à Luz da Psicanálise. Polêmico o título, um título já com polêmica e difícil até de tratar. Mas psicanálise é o campo específico da minha atividade profissional também. Hoje também designado não só o campo da psicanálise, mas o campo uniano, que é afeito ao uno, ao singular, ao ser humano considerado um a um. Portanto, eu vou tratar aqui hoje do ser humano, na sua unicidade, na sua singularidade, pelas suas funções que eu considero fundamentais, que é o corpo e o pensamento. Bom, então antes cabe algumas perguntas. O que é a psicanálise? Qual o seu objetivo? Qual é a sua pretensão de se inscrever numa atividade específica no mundo? Ela é eficaz para o entendimento das questões que perturbam os humanos? E para que os problemas que incomodam possam ser resolvidos? Ora, a primeira pergunta já contém em si a primeira resposta. Ou seja, a psicanálise, como o nome indica, é a análise do psíquico. O que seria o psíquico? Freud criou o nome psicanálise e a psicanálise enquanto a teoria. Quando, ao atender e tratar seus pacientes,
ele deu início a uma teorização que descreveu como um aparelho psíquico, estruturado como uma escritura que se estratifica para conter as diferentes inscrições na evolução da vida. Hoje poderíamos dizer que o psíquico é o conjunto das questões que nós fazemos, que flui incessantemente em nossas mentes, por meio de nossas percepções, memórias, lembranças e amores. Expressam situações que vivemos no mundo e no silêncio de nós mesmos, e que exigem respostas que buscamos e acreditamos que podemos saber. Mas elas não são desconhecidas e que ignoramos de fato como vamos poder obtê-las. No entanto, é tal busca que nos mantém alertas e vivos ao procurarmos tais respostas. Então, o que é a psicanálise? A psicanálise, então, ela se propõe como atividade a tratar o quê? Desse mesmo psíquico que falamos agora. Mas o que ela é? Ela é uma prática de leitura, da leitura de uma escrita, estruturada como escritura. A leitura do escrito, de um livro escrito, de algo escrito, faz parte da atividade acadêmica. Mas a leitura da escrita está no âmbito da atividade psicanalítica. Essa escrita que lemos é o processo de análise. Ela vem da história, da historização, até da esterilização de nossos relatos, que são relatados pelos analisantes, das suas questões, do seu sofrimento, da sua busca incessante por soluções que o perturbam, no intuito de encontrar o bem-estar, ou seja, alguma forma de felicidade num tempo oportuno. Cabe ressaltar que para acontecer um processo psicanalítico há necessidade de um psicanalista de fora. E um psicanalista faz a sua oferta a quem quiser vir se analisar e saber como tratar sua problemática, essa mesma que o faz sofrer e o perturba. O que o psicanalista oferece é a condução com rigor e ética do necessário dispositivo analítico, ou seja, do dispositivo, que é o procedimento lógico da condução de uma análise, para que ela não se torne errática e ineficaz. Aquele que aceita a oferta do psicanalista e pede para ser atendido, ele quer se analisar e resolver suas próprias angústias e sofrimentos. No entanto, ele acredita que um outro, nomeado psicanalista, sabe como resolver essa problemática. E ao chegar na análise, continua acreditando que é na análise e com um psicanalista que ele obterá suas respostas. Foi o que ele ouviu falar. E ele tem razão. É um lugar mesmo que ele poderá conhecer suas respostas. No entanto, algo diferente se passa, porque esse psicanalista, ao ocupar a posição que foi oferecida e aceita, esvazia o lugar que ocupava no pensamento daquele que pediu análise. Ele se deixa fazer nesse lugar, aquele que sabe, mas ele esvaziando, ele se torna o suposto saber. Então o analista está na posição de suposto saber, diferente daquela que foi colocado pelo seu analisante, aquele que sabe como irá resolver os problemas dele. Nessa posição de suposto saber, caberá então ao analista devolver ao analisante o seu próprio saber, na medida em que quando ele se perguntará sobre o que desconhece, quer saber, e poderá vir num outro tempo, saber poderá sair num outro tempo das três paixões do ser humano. O amor identificado ao analista que sabe, a ignorância daquilo que ele não sabia, e o ódio,
e o ódio, quando ele mesmo reconhecer em si mesmo que é o autor de suas questões e dos seus problemas. Ele é o dono de tudo isso. Com efeito, esvaziado, o analista não fala. Ele faz vazar algo que futuramente, na análise, permitirá que o suposto saber do analista se torne um saber do analisante. Enfim, o que ele não sabe é que lá na análise é onde irá se questionar, se indagar e se perguntar. Isso é muito importante, porque ele não vai perguntar para o outro, ele vai começar a se indagar, a querer saber de si, se perguntando, para poder também saber o que ele quer responder, aquilo que ele quer saber. Começa um outro processo, né? Mas o importante é lembrar que muitas vezes o que acontecia, e quando alguém se pergunta a si mesmo, e se reflete, estamos andando, passeando, estamos refletindo, lemos um texto, refletimos e nos perguntamos, a refletia dava para si mesmo uma resposta. Mesmo que perguntasse a mesma questão com outras palavras, a resposta seria a mesma. E ele entrava num processo autológico, como se sempre tivesse que ser a si mesmo, nessa reflexão que ele fazia. Agora, para sair dessa repetição e saber de uma nova resposta que ele próprio dará, irá necessitar que um de fora o ouça, para poder ler um de fora, para ouvir e ler a posição subjetiva que essa pessoa estava dizendo, ocupando, e de onde ela fala, de qual lugar que ela ocupava na vida dela para dar fazer aquela pergunta. Ou seja, a função de um psicanalista é ouvir e ler. O psicanalista irá ouvir e ler a posição subjetiva da pessoa, o que ela pensa de si, o que ela gosta, o que ela goza, e o lugar que a pessoa ocupa quando fala, quando se explica. E esse lugar está marcado pelo discurso que vem de outra pessoa, no discurso de outro, no discurso de outros. Então ela vai repetir aquilo que ela ouvia, sem saber que está numa repetição. Então não é novo. Na psicanálise, quando ela falar, vai ter outra resposta que vem de fora. E ela vai dizer, bom, porque antes até então, o que ela repetia era aquilo que era ela falada, era o que os outros diziam. E quem são esses outros? Estamos perguntando agora. São os seus semelhantes, os seus familiares, os seus pensamentos formulados, sua presença marcada pelos encaminhamentos de sua história desde que nasceu. Esses outros que falamos agora lhe deram atributos, e qualificativos, bons ou maus, mas ele recebeu, e que ele acredita que tem e que deveria durante sua vida segui-los, ou seria cômodo assim, embora ele não soubesse que de fato ele estaria submetido ao que os outros disseram, mas é o que fazemos. Ai, aquela menina é tão bonitinha, ela será bonitinha, ela é velhinha, mas continua pensando que é bonitinha. Ai, ele é tão inteligente que sente não obrigado que tem uma inteligência e mostrar para o mundo, e às vezes ele não é. E outras qualidades boas e outras ruins. Ele é preguiçoso, então já sabe que é preguiçoso, ele estuda mesmo. Então, estou dando um exemplo de atributos que se recebe e que se mantém às vezes, e que nos faz sofrer, mas temos que realizar isso daí. E quando ele entra numa análise e ele se ouve nas suas queixas, porque ele já está se queixando, não é isso? Ele se pergunta, por que faço o que me faz sofrer? Por que vive sofrendo? Ele não percebe que tais atitudes e pensamentos derivam de uma obrigação de ser aquilo que ele pensa que queriam que ele fosse, aquilo que ele recebeu. E está submetido mesmo, ocupando esse lugar disso e sofrendo. Bom, vou voltar à teoria, falar um pouco da teoria. Quando nasce um bebê, ele passa a existir. Ele está inscrito
no mundo. Ele tem a primeira inscrição dele, ele existe. Ele foi agraciado, como falamos, com atributos, deveres e obrigações, que poderão acompanhá-lo durante toda a sua vida, mas também poderão submetê-lo. Então surge a preocupação com a pergunta: o que faz-me ficar tão agraciado e obediente, correspondendo ao que espero de mim? Na análise, na associação livre, que é uma das regras da análise, aparece para ele que tudo começou mesmo até antes dele nascer. Vocês lembram, quando vai nascer o bebê, os pais planejam, as pessoas dizem, bonitinho, compra um enxoval, todo aquele nome escolhido, parecido com de alguém ou não parecido com de ninguém, mas ele recebe já tudo isso, né? Ele está pronto, quando nasce, para receber toda essa coisa boa que espera. Bom, então ele percebe na análise que tudo começou antes dele nascer, no relato dos outros, de como ele cresceria, e o que queriam na vida que ele fosse, e o que seria na vida. Agora, basta lembrar que esse vem antes do outro. Primeiro é ele nasceu, depois vem os outros. Ele já era mas o outro o modelaria. A nós todos. Todos nós passamos e vivemos por isso. Cada um na sua maneira, mas foi nossa vivência também. Bom, continuando. O bebê foi atirado no mundo, viu? Exilado do seu suposto conforto no materno, no útero, passou a viver e estava tão tranquilo. Aí ele vai, sente frio, fome, ele precisa de alguma coisa, porque ele não vai aguentar, né? Então aí vem a mamãe e traz para ele um alimento e cuida. A suposta mamãe, pode ser qualquer pessoa. Ele vai ter uma primeira vivência de satisfação. Essa vivência de satisfação, que pode ter um conforto, é que vai se repetir na vida. Ela vai ter essa vivência após nascer com tudo aquilo que lhe davam, para cobrir aquele desconforto inicial. E quando ele chora, ele está apelando, gritando, já começa chorando, até apanhando muitas vezes para poder chorar. Bom, no entanto, em determinado momento, ele vai passar mesmo a sentir solidão e desconforto, porque a mamãe vai e volta, atende e conforta e diz, chorando, deixa eu chorar um pouquinho, que faz parte da vida. Então ele passa a sentir uma solidão e um desconforto. Para suprir essa solidão e desconforto, o bebê sagazmente inventa e anuncia um objeto que vai completá-lo, já que a mãe não está junto todo o tempo. A mãe é suposta qualquer pessoa. Ele anuncia um objeto como se realmente existisse e vai procurar esse objeto que o confortou a vida inteira. E vamos fazer isso a vida inteira, para preencher essa falta, para preencher esse lugar que ficou de solidão e vazio. Ele vai achar que essa coisa o completaria e lhe traria o quê? Felicidade. Pois passou a acreditar que essa coisa existiria mesmo, então vale a pena procurar. Onde é que ela está? Certo? Esse objeto inventado deixará uma marca na pessoa. Ela tem que procurar. Mas essa marca vai se apagar. Porque é uma marca que ele mesmo colocou em função desse objeto. Como não tem toda hora, ela se apagará. E vai ficar como um rastro dessa marca. E esse rastro vai ocupar, vai andando e vai se ocupando. E ocupará, o rastro aparecerá em vários lugares, de diferentes maneiras, da mesma questão. Mas ele está em constante mudança, porque nós mudamos o dia todo. Nos contou a professora Arthur como a gente muda, como a memória é uma coisa diferente. Contudo, o bebê e nós mesmos, aquele que veio procurar análise, vai dizendo isso, ele irá continuar procurando esse objeto, essa coisa, e sem nunca a encontrar. É um desânimo isso, né? Mas enfim, como resolver isso? Ao acreditar que o objeto de sua suposta felicidade
seria a satisfação desse desejo intenso que ele teve, esse anelo, de completar o que lhe faltava, e que adviria, que vinha desse objeto alucinado, inventado, pensado como verdadeiro. Desse rastro fica uma marca da coisa perdida. Se constrói uma história como escrita para ser lida na análise. E ela será dita no relato da historização do analisante, que ele vai para a análise e começa a atribuir as suas questões verdadeiras aos outros, a sua vivência e a sua história. Ora, as nossas dores, saindo daí, sentimos essas dores no corpo, âmbito do existente, do vivente, de qualquer um que nasceu. Os nossos sonhos, fantasias, desejos encobertos estão no pensamento, que é num outro registro, que só se opera com palavras, onde se localiza o emaranhado mental, que será exposto na análise. O corpo é a única consistência do falante, e com o pensamento, o tempo levará para o corpo a marca desse objeto que nunca existiu. O pensamento que conduz. Nessa vivência alienada, nessa procura, torna-se o que o analisante pensa que espera, a criança pensa que é o que esperam dele, que ele seja. No seu pensamento, tudo estaria bem e alcançaria o que pensa e que é a felicidade. Corpo e pensamento caminham juntos, pois embora a marca tenha sido impressa no corpo e no pensamento, ambos buscam pela sua satisfação a todo momento, o nosso corpo e o nosso pensamento. Pelo dever ser do que pensa que deveria ser, aquele que procurou uma análise, que já está se analisando, vou chamá-lo agora de falante, aquele que tem o falante, submete-se à lógica atributiva, ao manter as características que o sustentam ilusória alienação. Acomoda-se nisso, até surgir as complicações no seu cotidiano, que interferem na sua vida e obstam sua alegria e seu sucesso. Aí ele vai começar a sofrer e se perturbar. Alienado na vida, parasita de outros dizeres, o falante vai começar a se queixar. Nesse ponto, a queixa é muito bem-vinda, né? Procura se analisar, passará a ter disposição de saber por que faz o que lhe prejudica. Até então, nem tinha essa queixa, nem essa pergunta. Bom, essa vida que teve, obedecendo, fazendo o que os outros deviam que ele devia ser, ele vai ser escritor, escreve bem, vai ser pintora. Olha bonitinho o desenho dela na escola do primeiro ano primário. Já fica marcada, não é isso? Ele obedeceu. E obedeceu até prazerosamente, achando que devia ser isso. Agora eu pergunto, essa vida que teve, o que os outros deviam, como devia ser, e que ele se submeteu, essa vida é de uma ordem de felicidade necessária. Estranho isso, né? Felicidade é necessária. Necessária? É. Porque essa felicidade tinha vindo naquilo que mandaram, ele obedeceu ou não. Muitas vezes é rebelde, mas não tem importância. O pai diz, olha que bonitinho, é rebelde. Como? Ele não faz nada, mas só faz o que quer. Tudo isso ficava parado, alienado, é lógico, mas era uma felicidade, então é necessária. Sim, pois fundamental essa felicidade necessária para sobreviver, para ter um nome, para pertencer a um lugar, existir, portanto. De fato, fez-se obediente, aparentemente realizando-se, acreditando que se as coisas processassem como sempre foram, continuaria tudo indo muito bem, aliviado de seus conflitos, de suas dores e sofrimentos. Acreditamos nisso? Isso é mesmo felicidade? Mas se fosse assim, seria necessária. Mas aí ele endividou-se, sabendo que ganhava tudo. Inclusive,
começou a pensar como poderia pagar tantos benefícios recebidos. Uma dívida que nunca poderia ser paga, porque também nunca existiu como dívida. A única dívida que podemos pagar no mundo é a de gratidão pela vida que recebemos. E a vida foi gratuita. Não importa como foi que os pais gozaram tiveram sua relação. A vida que recebemos foi gratuita. A única gratidão que temos. Mas ele confundia. Nós confundimos. Temos que pagar. E pagamos com o quê? Embora tenha que pagar para ver o que é e aquilo, impossivelmente lhe faltaria sempre para ser completo. Mesmo que ele pagasse, ele não saberia o que aconteceu para ele não ficar mais completo. É impossível isso. Essa felicidade necessária não é do aqui e do agora, ou de uma agudidade presente, que permitiria a felicidade contingente chegar, posto não ser mais passível de ser comprada. Ela foi dada de um jeito determinado, ainda que imperativo, ainda que obrigatória. Ela foi dada e obedeceu quem quis, certo? Precisava obedecer? Acho que sim, num certo momento, mas foi cômodo, então ficamos a vida inteira nisso, não é isso? De repente o professor disse: mas será que eu queria ser professor mesmo? Eu queria ser artista, queria ser cantor. Então, quer dizer, cada um descobre numa época que talvez não seja mais o que eles queriam, mas estavam submetidos. Então aí aparece uma indagação, com a queixa e a pergunta: isso é felicidade então verdadeira? Essa existência parasitária é livre? É digna? É ética? É autônoma? Nesse tempo, o falante em crise já está em crise e começa a se questionar esse tipo de existência. Nesta sua dor, tem a percepção de que algo não caminha bem e suas perguntas são direcionadas para outro lugar, agora para obter realmente uma resposta. E se pergunta: o que me faz ser assim? Agir assim? Quem me obrigou? O que me leva a viver desse jeito? Que agora já está sofrendo, já está se questionando, que é muito bom, porque está se queixando. Eu fiz aquele negócio e não deu certo. Eu marquei essa ideia, perdi o avião. E assim vai, uma porção de coisas que acontecem no dia a dia, que a gente começa a se questionar verdadeiramente. Então a resposta vem. E depois de todas essas perguntas dolorosas até, e necessárias, e felizes porque poderão ser dadas, ele responde: fui enganado pela minha própria razão. Ela mesmo teria enganado, pois ninguém o havia obrigado a essa felicidade enganosa. Nem papai nem mamãe. O jovem fala assim: eu estou na faculdade de tal. Mas por que você está sem negócio? Meu pai obrigou. Um jovem de 23 anos. Meu pai me obrigou. Aí alguém pergunta: mas com 23, seu pai obrigou? Ele queria que eu fosse isso. Ele detesta. Aí, por de tanta conversa com amigos, ele mudou, vai fazer outro vestibular. Mas viveu 23 anos, o meu pai quer que eu faça isso. Meu pai queria nada, queria que ele crescesse, provavelmente, né? Tivesse coisas boas. Porque para o pai, a faculdade que ele fazia devia ser excelente, não para ele. Bom, então eu fui enganado, eu mesma me enganei. Ele teria se enganado pois ninguém o havia obrigado a essa felicidade enganosa, autêntica, mentira verdadeira. Não verdadeira e contingencial felicidade. Essa é construída, a felicidade, no decorrer do tempo, no aqui e no agora, nos seus momentos de liberdade e de produção própria. E o que se faz mais presente quando menos ela é procurada. Quanto menos é procurada, ela se faz mais presente. E também ele volta a se perguntar uma pergunta importante: quem sou eu? Sou isso que fizeram para mim, de mim? E vem a resposta: não sou isso. E ao negar o sou isso, que pensava que era, com este não, ele entra em cena com outro juízo,
que derroga a lógica atributente e passa para o juízo de negação. A partir daí, este falante quer saber: quem fui eu? Será que ele foi? Será que eu fui este alienado que só fazia o que eu pensava que os outros queriam dele e para ele? Até esse momento foi isso mesmo. Foi isso de fato. Mas o que eu fiz ser desse jeito? Então vamos lá. Diante da mudança de juízes, aqueles atributos estão lá. Agora tem o da negação. Não é isso? Mas diante dessa mudança, ele vai galgar um novo modo de existir. Vai ficar fora daquela existência que ele achava que tinha e era obrigatória, era até imperativa. Então ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer assim: eu vou ficar fora disso. Ele vai ter um novo tipo de existência. Ele pode mudar a posição, considerando esse novo tempo. Ele então ficará em existência, ou seja, fora daquela existência. E essa existência nova e esvaziada, ele vai começar a construir a sua própria existência, se reconhecer e aí sim se colocar como podendo resolver seus problemas, respondendo de outro lugar, distinto daquele em que a imperatividade e a obrigação o submetiam. Ele considerará importante agora ter liberdade e dignidade, ou seja, ética, para encontrar o que chama felicidade, participando de modo próprio do seu existir no mundo, sendo entre outros. O número nunca é ambíguo, não pode ser substituído com uma palavra, o que o faz originalizar-se em nova origem, com caráter ímpar, inconfundível. O do uniano, do ser humano, renascerá em cada decisão, em cada ato ou ação e em cada querer. Cada análise é de cada um. E a experiência vivida de não será a experiência do outro falante. Cada falante tem sua historização, trata da rememoração e das suas reminiscências para percorrer seu caminho no tempo de viver, usando seu corpo e seu pensamento para se analisar com a liberdade almejada, ou seja, que vem de dentro, vem da alma, da suposta unidade ao nascer, do falante que resta, da suposta unidade ao nascer, do falante, o que resta são pedaços para novas e bem-vindas composições. Então, um analista, conforme mencionamos, bom, até aí podemos fazer um panorama de como era e como a pessoa se poderá ser e quer e encontrará esse voto próprio. A análise colabora assim, eficaz para isso. Um analista, conforme mencionamos, por que ela é eficaz? Porque ela deve seguir o rigor do dispositivo analítico, por meio do qual serão tratadas as duas vertentes da análise: a do gozo e a do desejo, do que acontece no tempo e no espaço. No espaço, os lugares são mudados e o tempo é contínuo. Professor, o passado passou e não volta mais. O presente está sendo no aqui e no agora. E o futuro, desconhecido, será o amanhã que fizemos no presente. Então, hoje fazemos o futuro e o passado que passou não volta mais, a não ser na nossa cabeça, na nossa reminiscência e rememoração. O que a psicanálise experiencia, libertadora para Freud, opera para ser usado e vivido. O que estamos dizendo aqui é para usarmos e vivermos, amar e trabalhar melhor, decidindo sobre o que convém, responsabilizando-se por suas decisões. São os objetivos de uma análise. Isso para Freud. De fato, todo tratamento psicanalítico seria uma tentação para libertar o amor recalcado, que teria encontrado
no sintoma a incômoda solução de compromisso. Porque fazemos no sintoma uma solução de compromisso. Vamos dizer que está bem e não vamos saber o que é verdadeiro. Tratamento que negaria ao analisante a liberdade de amar e trabalhar. Liberdades que sua miséria neurótica teria comprometido. Isso é de Freud mesmo, das obras completas da Gradina. Então vamos voltar. A história agora já lida, tratada e superada dará lugar a uma história construída pelas decisões em frente ao acaso que será vivido. Tem um acaso que traz coisas novas. Novas questões, novas perguntas aparecerão. Ela não termina. A vida continuará com surpresas a cada dia. Aqueles problemas que tivemos e que resolvemos a maior parte, poderão vir outros, mas não da mesma ordem. Virão do cotidiano nosso. Aquilo que acontece de surpresa, que nós temos que resolver. O falante poderá então se dizer, se fechar uma porta, agora livre, digno, agindo de modo próprio, ele diz, se fechar uma porta, sairei pela janela. Não vai mais ficar preso. Não mais aceitará perder sua liberdade ou sua dignidade. Se porventura perdê-las, saberá onde buscá-las. E muito provavelmente as encontrará em um outro lugar, em uma outra posição, de uma maneira diferente. Bom, a psicanálise, como qualquer teoria, traz conhecimentos e definições. Até agora falamos disso. E percorre seu caminho no tempo, reformulando-se para permitir a quem demanda uma análise responder às eternas perguntas. Quem sou eu? Da onde vou? As eternas perguntas. Quem sou eu? Da onde vim e para onde vou? A primeira pergunta, quem sou eu? Um novo si mesmo. A segunda, vim dos atributos que me deram. A terceira, para onde vou? Mais além, pelas vias do acaso e da descoberta. Bom, isso eu queria dizer a vocês hoje. Esse tema proposto para essa minha exposição, os dois temas, ética e psicanálise, se entrelaçaram aqui. Os dois caminharam juntos. Se entrelaçaram aqui como uma fita, com avesso e direito. E numa torção dessa fita, eles se fundiram num só lado, como nos demonstra até a banda de Mébius. Ética e felicidade, corpo e pensamento, caminham juntos na vida inteira, toda durante a nossa vida terrena. Não a felicidade como simulacros, felicidade de dever, que mais oprime do que liberta, mas a felicidade como encontro, que brota quando menos se busca, ou que resulta de uma somatória de acasos felizes na trajetória de um vivente cujo nome próprio, recebido da família que recebeu e que o fez existir no primeiro tempo, o fez construir nessa ida, nesse caminho da vida, o próprio nome, pelo qual se responsabiliza ética e amorosamente, pois a vida convida. Obrigado, doutora. Gostaria agora de passar a palavra ao professor Luiz Marcos, professor aqui da casa, e ele vai dar continuidade, compondo a mesa, intermediando nosso diálogo. Muito bom dia. Eu tenho a honra de, a partir de agora, propor um breve debate para nós, mas eu preciso, antes de mais nada, parabenizar a professora, a analista Joana, professora Joana Helena da Cunha Ferraz, e eu realmente agradeço a oportunidade, porque eu compartilho com a senhora que eu nunca havia visto alguém sintetizar de maneira tão didática
principalmente o ensino do Lacan e momentos muito difíceis do ensino do Lacan, o discurso do analista, a ética da psicanálise, o inconsciente estruturado como uma linguagem. São temas tão complexos, espinhosos, tão difíceis de serem abordados, e a senhora conseguiu tratá-los com uma leveza e ao mesmo tempo com um rigor muito admirável. E por essa e outras razões a sua conferência foi mesmo brilhante. E se eu posso dar um pontapé inicial para o nosso debate, eu gostaria de pedir um esclarecimento, até para não ficar um mal entendido, porque eu sei que seguramente não é para esse lugar que a senhora olha quando trata do principalmente porque todo o encaminhamento da sua exposição foi tecendo para nós o quanto a falta é constitutiva do sujeito. Mas por questão de esclarecimento, inclusive porque é uma grande motivação do Lacan destacar, demarcar a distância entre a psicanálise e a chamada psicologia do ego. Então, a questão é essa. Na ênfase que a senhora dá ao por que não haveria uma recaída numa psicologia do ego? Por que não haveria uma certa pulverização da alteridade e da intersubjetividade constitutiva do sujeito? Por que não haveria um risco aí de uma recaída até mesmo fálica, superegóica, com todo esse apreço ao Bom, sua pergunta foi longa, envolveu muitas coisas. Eu estou pensando como vou responder primeiro. Há uma diferença na psicologia do ego, terapêutica, e na psicanálise. A terapêutica envolve duas pessoas, o terapeuta e a pessoa que vai procurá-lo. E são duas pessoas que têm até uma conversa, que têm até uma exploração juntas do que o eu dele, o ego, o incomoda, mas é uma exploração em conjuntas. E a diferença com a psicanálise é que só tem uma pessoa na análise, só tem aquele que não chama mais sujeito, mas o falante, aquele que é responsável pelo que diz e pelo que fala. Então, essa diferença é crucial para manter uma diferença entre a psicologia do ego e a psicanálise, como você disse, trazida aqui por Lacan, que vem de Freud, Lacan, etc., e que nós mesmos. Tem uma frase importante de Freud, que diz assim: olha, eu já fiz o que eu podia, a minha grande preocupação seria a entrada e uma saída da análise, que está no dispositivo analítico. Eu não falei isso. Mas eu vou deixar então meu legado para cada um completar aquilo que ele é próprio. E o que eu trouxe hoje, que você também entendeu, foi que era próprio meu. Então aí eu falei aquilo que eu achava que podia dizer aqui, que era importante. Mas a sua pergunta é muito coerente. Porque onde é que está o eu aí? O sou eu. É esse eu aí que está no momento submetido aos outros. Depois ele é livre. Aí já não é mais o eu. Ele já não fica com aquele orgulho. Eu faço isso, eu sou isso. Ele fica falante. É uma mudança extraordinária. Que a gente sai desse eu narcísico, vamos dizer assim, egóico, o senhor chamou. Ele sai desse eu para uma liberdade para o falante. Porque o eu está submetido. Ou é o eu ideal, ou é o ideal do eu. Certo? E também tem outra coisa, a questão fálica. O que a psicanálise lida é com isso mesmo, que nós chamamos significação fálica. Não é significado, não é signo, é uma significação. Ou seja, significa o quê? Que o desejo que nós queremos satisfazer é do outro. Esse fálico, vamos dizer assim, é a suposta mãe. Eu quero me fazer objeto do outro, porque aí eu compreendo
complementando o outro, eu estou completo. Então tem essa coisa que eu falo. É que eu posso dizer rapidamente. Está bem? Mais alguma questão? Acho que nós podemos, eu peço para o Luiz, coordenando a mesa, me sinalizar a questão de horário, mas eu acho que... Se quiser, eu estou disposta, mas... vamos consultar. Alguém gostaria de fazer uma questão precisa? Pois não, se quiser vir a falar no microfone é melhor, né? Tem? Pode falar um pouquinho mais alto? Alô, som? Bom dia, professora. É um prazer poder conhecê-la, já conhecer de novo. E eu gostaria de fazer uma pergunta que tem muito a ver com o falante e o analista dentro da psicanálise. É diferente da análise, da terapêutica, da psicologia clínica. O analista, ele também se afasta para se colocar no lugar do falante e juntos se tornarem somente um eu? Muito interessante sua pergunta, porque ele não está no lugar do falante. O falante é que aquele que conseguiu sair da sua... do seu eu, que o prejudica, do jeito que nós falamos aqui, e ele que fala. A análise é para que o falante descubra as suas questões, porque se o analista ficar no lugar do falante, ele vai falar da sua teoria, como eu falei aqui, vai falar do que conhece, até interpretar a fala do outro. Por isso que nós passamos da interpretação, que é explicar para o outro que ele está sofrendo, que a gente até sabe, pode acertar, como qualquer amigo pode acertar. Para a leitura, é que é muito diferente interpretar e ler. E ler aquilo que está na escrita dele, que foi escrito na história dele, que ele mesmo não lê, ele conta, ele narra, historiza, e é necessário. Num certo tempo, mas é necessário, porque aí ele tem a vida dele, ele lida, e sabe de que lugar que ele fala. Ele vai saber, poxa, eu falava do lugar desse filho maravilhoso ou péssimo, não importa, dessa família. E qual é a minha posição? Por que eu gosto com isso? Que prazer eu tenho disso? Vai saber. Por isso que a psicanálise é de leitura. Entendeu? E o falante é só quem aprendeu a falar. A analista não fala. Ele só lê. Às vezes até gostaria de falar, porque, claro, vai ajudar um pouquinho. Ô fulano, pensa nisso. Mas não dá muito, porque aí fico eu resolvendo um problema dele que ele não resolve, e eu penso que ele resolveu, porque eu falei tão bem. É isso que você está perguntando? Muito obrigada, professora. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela pergunta. Eu vou só pedir, por favor, para que nós venhamos a fazer só mais uma pergunta, em virtude do horário, que nós ainda temos mais algumas conferências. Oi. Muito obrigada pelos seus conhecimentos compartilhados. Desculpa, professora. Sim, né? Em relação, professora, sobretudo, que relação a gente poderia fazer, por exemplo... No microfone. Desculpe, está ruim de novo. Posso aumentar um pouquinho a voz, talvez assim? Então, vamos lá. Professora, se a gente entende, por exemplo, né, como relacionar a psicanálise que se enfoca no inconsciente com a ética, que é uma disciplina da filosofia, que por sua vez está focada na razão, na racionalidade.
Como fazer costura entre esses dois universos que aparentemente são tão antagônicos? Eu sei que isso aí poderia render uma manhã inteira, mas se a professora puder costurar, eu agradeço. Olha, a ética está ligada, como eu quis mostrar para vocês, a uma conduta verdadeira e digna, é a dignidade da pessoa. Ela está ligada. E ela é racional muito. E a psicanálise lida com a racionalidade? Sim. E nós tratamos com lógica. Desde a lógica aristotélica até a lógica, vamos dizer, hoje, matemática. Para quê? Porque essa lógica não seja, a fala lá dentro, não seja deturpada. Ela é ética porque vai ser a de cada pessoa que vai encontrar sua vida livre e digna. Então, está muito junto. O que eu consegui, achei, é fazer uma torção e junta a ética e felicidade. Felicidade, como conceito parado, não existe. Nós temos momentos felizes. A gente procura o que não existe, parado. Se eu encontrar felicidade, estou rica. Não, eu vou construindo o dia a dia. E o que me permite construí-la é a ética. Porque eu vou construí-la de um modo que eu não vou precisar perdê-la mais. Eu me torno responsável por ela. Livre para poder, digna. Não sei se foi isso que você perguntou. Foi? Desculpa, então nós temos sim tempo para mais uma pergunta. Acredito que tinha alguém que tinha levantado a mão. Bom dia, professora. Obrigado pela brilhante fala. A pergunta é a seguinte: outro dia, um psicanalista que praticamente impossível a singularidade, visto que o ego, a instância egóica que intermedia o desejo e o superego, que seria a introjeção aí da cultura, de todas as obrigações da cultura, e eu fiquei pensando sobre isso. Você pode repetir de novo, porque aqui não estava ouvindo, estava lá na sala. Talvez eu falar um pouco mais alto, está bem, Maninha. Outro dia eu vi um psicanalista dizer que a singularidade seria praticamente impossível, visto que o ego, como instância que intermedia o desejo político e as forças da cultura que foram projetadas no superego, estaria o tempo todo escravo dessa intermediação, e isso levaria a impossibilidade de uma singularidade. Ouvindo a sua fala agora, me importa pensar que esta singularidade poderia ser uma quarta instância, que seria a de um observador do ego. E faz algum sentido para nós? Pode ser. Ou tem aqui, ó. Por cima da ela entendeu. Entendeu? Professor, eu entendi que o senhor perguntou que não poderia ter uma singularidade do é isso? Do ego? Não, porque em função do ego, não é isso?
Que o ego, o que é o ego? É uma instância psíquica também. Está dentro da instância psíquica. Quem que faz o ego? É o mundo. Porque nós temos um ideal do mundo e o eu ideal. O ideal do eu e o eu ideal. Esse ideal do eu é aquele que nós vamos construir. E o eu ideal é aquilo que nós achamos que podemos ser. Isso daí só pode ser de cada um. Porque a experiência de vida é de cada um. Claro que eu vivo com os outros, eu aprendo com todos. Mas cada um, o que nós temos, a única coisa consistente é o corpo que é de cada um. Só ele que é consistente. E o pensamento varia, passa por tudo. O que eu quis fazer aqui é juntar para saber da possibilidade desse um existir com as suas razões, mas ele não deixa de viver no mundo com outros. Porque se ele ficar sozinho, ele vai ser um ermitão na floresta e pode morrer. Ele vai voltar à situação de solidão do bebê. Então, quer dizer, o que eu quis trazer aqui era, não falei de ego, porque eu falei do falante. É aquele que se produz e que uma história não vale para o outro. Isso é diferente. Por que a gente fala do número? Porque a única coisa que não tem palavras, não tem o simbólico, o registro simbólico, é o número, que é um. Porque se for falado, sempre pode ser outra coisa. Mesmo o ego pode ser outra coisa. E cada um tem o seu também, o seu ego. Agora, o que ele está falando, para que ele serve se nós somos um? Para que eu quero dizer, o meu ego sente, meu ego sofre? Sim, mas isso tudo que eu coloquei, talvez não tenha sido melhor, fora no pensamento. São as nossas emoções, é o que eu penso de mim, o que eu quero ser. Então, aí que eu não tratei, que eu disse que há possibilidade da singularidade, sim, de cada um ser um. Isso não quer dizer que ela não venha, que não viva com outros e que não apreenda a cada dia as suas inovações, que são os acasos e surpresas que vêm da vida e vêm de outros. Não sei se isso responde ao senhor. Doutora Joana, novamente, muito obrigado por abrilhantar a nossa semana acadêmica, muito obrigado pela sua generosidade, uma salva de palmas a ela. Obrigada, eu que agradeço a paciência de ouvir algo que é fora da faculdade, que da filosofia, se bem que o discurso também é filosófico, mas eu que agradeço poder ter participado e receber agora essa prova. Obrigada. Nós teremos agora um breve intervalo de 20 minutos e nós depois daremos continuidade à nossa semana acadêmica com o professor Lourenço Mani. Então, façamos esse intervalo.